Pesquisa estuda alternativas ao cultivo do fumo nas propriedades catarinenses. No quadro Temática, o editor do programa Resenha fala quando os jovens decidem ficar no campo. Presidente da cooperativa Copérdia anuncia as sobras líquidas para os seus associados. No quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio, a história de Eliandro Toniello. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Em 2018, a EPAGRE criou um projeto para diversificar a produção de tabaco nas lavouras catarinenses. Mais de 2.000 famílias participaram da iniciativa e hoje encolhem os frutos desta mudança. Os resultados dos anos de trabalhos foram apresentados num encontro que aconteceu na capital do estado. Isaac é produtor de fumo em Angelina. A produção é o único sustento da família. Ou melhor, era, porque agora ele também tem outras culturas sendo desenvolvidas, comercializadas e gerando renda. Com o projeto Diversificações ali, a gente aumentou para ter uma renda extra, conseguir uma maior produtividade e também não depender só da cultura do tabaco, né? Assim como Isaac, outros 2.400 produtores de Santa Catarina passaram a diversificar a produção de fumo a partir de um projeto desenvolvido pela EPAGRE. Se investiu muito em trabalhos com lericultura, fruticultura, gado de leite, gado de corte, entre outras oportunidades, inclusive agroindústrias. Em cada propriedade, as famílias eram atendidas por um extensionista que ajudava na elaboração de um plano de diversificação. O Darcy atendeu os produtores do sul do estado, em Grão-Pará. Por lá, a proposta de mudança foi aceita e implantada por diversas famílias. A gente fez um diagnóstico de todas as propriedades para levantar os pontos fortes, os problemas que a gente encontrava nas propriedades e os potenciais para trabalhar como uma fonte geradora de renda alternativa ao fumo. Então, em cima desse diagnóstico, nós planejamos, fizemos um plano de ação do trabalho para cada família individual. E nesse plano a gente elencou qual seria a atividade ou quais as atividades que seriam trabalhadas para substituir, né, ou para ter uma renda a mais para diversificar a cultura do tabaco. O estímulo à mudança para sistemas produtivos compatíveis com a conservação de recursos naturais trouxe resultados positivos na melhoria da qualidade ambiental das propriedades rurais, incentivando o cadastro ambiental, a preservação de nascentes e a adoção de práticas agroecológicas. Trabalhamos efetivamente com 2.279 famílias, mais da metade aumentou a renda nas propriedades, né? Então isso é fundamental. O que mantém o agricultor no campo é a renda, né? E várias outras ganhos que o agricultor teve com a nossa assistência técnica, né? E extensão rural. Como eu sempre falo, extensão rural é um processo lento e nós estamos no meio do caminho. Não é porque acabou o projeto junto com a Anaterra, nossa parceira, que a EPAGRE vai deixar os agricultores de atender, continuar atendendo os agricultores. Mais de 100 extensionistas trabalharam neste projeto, dando suporte às famílias. A região sul é a maior produtora de tabaco do país, sendo Santa Catarina um dos estados que mais aposta no cultivo do fumo. A nossa região, que é o litoral sul de Santa Catarina, ela tem uma aptidão muito grande para a pecuária. Então a principal fonte de renda e diversificador do tabaco é a bovinocultura leiteira. E muitas das famílias já desenvolvem essa atividade, a gente pode aprofundar um pouco o trabalho em cima para consolidar cada vez mais essa cadeia, mas também a gente teve muitas famílias que têm pecuária na propriedade para subsistência, um gado de corte, uma vaquinha aí para tirar o leite, e que a gente plantou uma semente de intensificar essa atividade para que possa ir também colaborando como uma fonte de renda para as famílias, né, para vender o excedente. E ter a médio e longo prazo aí uma atividade para diversificar o tabaco. No evento que aconteceu em Florianópolis, produtores que participaram do projeto estiveram reunidos para trocar informações sobre a diversificação do tabaco, pois a ideia é continuar a desenvolver ações e mudanças nas propriedades que foram atendidas ao longo dos últimos anos. O estado de Santa Catarina tem pequena área, né? 1,1% do território nacional, e é o sexto produtor de alimentos desse país, né? E é baseado em extensão rural e assistência técnica que a EPAGRE ajuda os nossos produtores rurais.
Temática. Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, o editor do programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, Celívio Holtz, comenta sobre o momento em que os jovens rurais decidem ficar no campo. Temos encontrado reportagens com muitos exemplos de jovens que participam de cursos, jovens esses do meio rural, cursos e treinamentos, e somente nesses momentos é que começam a valorizar as coisas que possuem e, por consequência, a propriedade rural como um todo. Não consideram nesta análise apenas a questão econômica, a mais importante para a tomada de decisão, mas também o ambiente onde vivem, é claro, a paisagem, a liberdade de trabalhar como patrão e não como empregado, enfim. São análises que os jovens passam a fazer por conhecer mais sobre o que têm à disposição para administrar. Exemplos como o de um jovem do meio rural que se tornou músico e saiu de casa para desempenhar sua profissão, viajando pelas cidades e sobrevivendo com os ganhos não tão animadores sempre. Mesmo assim, esta aventura durou 10 anos. Um dia, passando pela casa dos pais, descobriu que um curso estava sendo oferecido para filhos de agricultores na área de empreendedorismo. Curso este oferecido pelo Senar de Santa Catarina. Era um curso de média duração com encontros planejados em sala de aula para avaliar as tarefas executadas e determinar a continuidade dos trabalhos que culminariam em um projeto final para ser aplicado na propriedade. E o nosso personagem músico fez o curso. Numa das etapas, cada aluno deveria fazer um inventário da propriedade onde vivia, o levantamento de tudo. Aí é que o nosso personagem descobriu o valor das coisas e ficou impressionado porque não tinha a mínima ideia disso. Pois bem, a partir desses dados que descobriu e que tomou a decisão de continuar na propriedade de seus pais e assumir a gestão do negócio. Já estava com o namoro engatilhado e uma das primeiras decisões antes de casar foi a de construir uma casa confortável para morar com a futura esposa. Pois ele queria que ela tivesse tudo o que poderia encontrar numa cidade. E assim foi. Agora o nosso personagem músico já é casado e responsável pela atividade de produção de leite, com o apoio de sua esposa, é claro. Está contente porque adquiriu conhecimento e aplica as melhores tecnologias e consegue uma renda justa para viver bem no meio rural. E existem outros exemplos de jovens filhos de agricultores que estudaram agronomia, veterinária, administração, ou no mínimo fizeram um curso médio, curso técnico agrícola e resolveram ficar na propriedade trabalhando com seus pais. É claro, de uma forma organizada e racional, com cada um assumindo seu papel na sociedade. Então, quando a atividade rural é reconhecida como um negócio que precisa dar resultado, os jovens adquirem o conhecimento e aí sim assumem os trabalhos, levando em consideração uma boa gestão e a aplicação das melhores tecnologias que sejam viáveis e tragam bons resultados. E assim está acontecendo com muitos jovens que estão ficando no campo, é verdade, e assumindo a gestão dos negócios na propriedade. Porque antes de tomar a decisão, eles sabem exatamente o que precisa ser feito para dar certo. E, é claro, sabem também da necessidade de muito trabalho, sem tanto esforço como antigamente. Isso é verdade. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Presidente da Coopérdia de Concórdia anuncia as sobras líquidas para os seus associados. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de Eliandro Toniello. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob,
Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. Podemos construir juntos o futuro do cooperativismo com o uso intenso da tecnologia, bem como na inovação de processos e mecanismos para melhor atender o cliente. Sou uma jovem cooperativista e sonho com este futuro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Presidente da Coopérdia fala sobre as sobras líquidas da cooperativa junto aos seus mais de 19 mil associados e chama a atenção para a importância da cota capital e da movimentação dos associados nos negócios. Muito bem, a família Coopérdia. Olá! Estou aqui reunido com o nosso Conselho de Administração nesse dia muito importante, onde nós queremos reconhecer tudo aquilo que você fez pela nossa casa. Atingimos um marco muito importante de resultado da nossa cooperativa. E graças à sensibilidade do nosso conselho, foi a primeira vez que nós conseguimos melhorar a distribuição de sobras para o cooperado. São valores que serão capitalizados, investidos e divididos com você, cooperado.
Juntos, nós construímos uma cooperativa cada vez mais forte. E nós contamos com você em 2022 para que a gente consiga superar as dificuldades e poder comemorar mais uma vez essa grande vitória da família Copérdia. Dividir para nós é somar. Muito obrigado. Copérdia, tudo que sou vem do campo. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Eles enfrentam desafios que muitos produtores rurais conhecem, mas foram persistentes e superaram, como muitos outros também. Hoje, são um exemplo de eficiência. No quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio de hoje, vamos ao município de Ouro, no meio-oeste de Santa Catarina, para conhecer os produtores Eliandro e Vanderleia Toniello. Certamente muito produtor rural vai se identificar com essa história de hoje. Quem nunca passou por dificuldades ou chegou a pensar até em largar tudo aqui no campo, não é? Mas aí é que está. A lição dessa história é que para se ter sucesso, para chegar onde se quer aqui no campo, é preciso nunca desistir. Esse é o exemplo do Eliandro e da Vanderleia, os produtores que conheci hoje. Eles moram na comunidade de Linha Carmelinda, no município de Ouro, no meio-oeste de Santa Catarina. Aqui eles criam suínos e têm gado de leite. E eu convido você para conhecer comigo um pouco dessa história. O Eliandro lembra bem dos avós dele e das histórias que eles contavam. Histórias de sacrifício, de muitas dificuldades, ele diz. Nem calçados eles tinham. Segundo o que eles contavam, eles sofriam por causa que antigamente era roçado os morros, sabe? Mato, com geada, daí não tinha calçado, diz que sofreram bastante. A vida dos pais dele foi de muitos desafios também. A mesma coisa, foi continuando, daí trabalhar com suíno, gado. Seu Jamir e Dona Dirce. Eles tiveram outros 2 filhos, além do Eliandro, que hoje moram na cidade. Eliandro é o mais velho, que junto com os irmãos foi criado aqui, nessa mesma propriedade. Mas a casa era outra, era de madeira. Era aquelas casas antigas, muito bonita era a casa, me lembro bem. Eliandro diz que sempre gostou muito daqui, das criações, da lavoura. Mas quando completou 18 anos, ele experimentou trabalhar fora também. Não durou mais que 2 meses a experiência. Não gostei. Por causa que eu pensei que lá o recurso era melhor, a renda, ganhava um pouco mais, né? Mas, enfim, eu vi que lá era pior do que aqui. Para mim, né? Vanderleia, a esposa do Eliandro, pensa assim hoje também. Ela cresceu no campo, sempre gostou de animais. Até queria ser veterinária. Mas ela conta que, na época, precisava ajudar o pai em casa. O pai disse, mas sair de casa, o que nós vamos fazer sem você em casa? Daí, fica aí por lá, né? Vanderleia é a mais velha de 3 filhos do seu Hugo e da dona Inês. Os pais moram a pouco mais de 10 quilômetros daqui. Eles têm lavoura e gado de leite. Faz 22 anos que Vanderleia e Eliandro se casaram. E começaram a vida aqui, junto com os pais do Eliandro. Mas eles contam que logo precisaram sair. Pouco tempo a gente ficou morando aqui, daí a renda era pouco, daí era muita gente e faz pouco serviço, né? Aí então eles decidiram se mudar. Eliandro conseguiu financiamento no Banco da Terra e eles compraram uma propriedade. Era próximo à casa dos pais da Vanderleia. Mas também lá eles não tiveram sucesso. Era muito difícil as coisas, a gente tinha pouco leite, daí deu uns 2 anos de seca, daí não conseguimos mais pagar a terra, tivemos que vender a terra, porque nós não ia mais dar conta, né? A solução foi voltar. Só que aí os pais do Eliandro saíram. Eles foram morar na cidade. E os 2, com as dívidas pagas, recomeçaram aqui.
Começamos do zero de novo daí. Daí a gente começou com mais vaca de leite e foi comprando, daí conseguimos financiar no banco, daí compramos um trator. Mas só o leite ainda era pouco. Era a vaca mais comum, né, que produzia pouco leite, né? Não tinha como nós viver com leite só, né? Foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com suínos também. E aí eles chegaram até a cooperativa, a Colácer. O técnico da Colácer, ele já passava por aqui, acho que tinha mais produtor para baixo, né? Daí um dia resolvemos parar ele. Foi conversado, daí ele conversou lá na empresa. E daí foi que a gente conseguiu fazer uma granja daí, né? Faz 7 anos deste recomeço. Era de 104 metros, né? O galpão. Daí era para 600 porcos. E fomos trabalhando e vimos que dava resultado. E daí resolvemos conversar com ele se dava para ampliar a granja. E deu. 4 anos depois, mais um galpão foi construído. E aí dobrou a capacidade de produção. E o trabalho também, é claro. O bom andamento dos negócios exigia mais, então. Um salto de investimento, de tecnologia em mão de obra. O robô alimentador foi instalado na granja em 2020. O equipamento, que roda por trilhos e aqui atende os 2 galpões, reduz a mão de obra e aumenta a precisão na nutrição dos animais. Daí ficou bom demais daí, né? Meu Deus. Eliandro e Vanderleia têm gado de leite ainda. São 20 vacas com produção perto de 300 litros por dia. Os animais são criados a pasto e eles fazem silagem também. Essa lavoura é de sorgo, que vai ser usado para isso. Mas a principal atividade aqui é mesmo a suinocultura. Foi o que alavancou os negócios e se mantém à frente até hoje. Resultado de muito trabalho, persistência e apoio também, reconhece o Eliandro. Ele faz questão de citar a parceria com a Colácer. A coisa que mais deu certo foi ali a hora que nós resolvemos entrar em cooperação com a Colácer ali, né? Porque se não era através da empresa, não tinha o que nós fazer, né? A capacitação ajudou nesse processo. Eles mostram com orgulho certificados dos cursos que fizeram pela cooperativa. Esse é do Eliandro, do curso de Olho na Qualidade Rural, promovido pelo Sebrae. Esse outro, da Vanderleia, sobre sustentabilidade em empresas rurais. E nesse mural, o antes e o depois da aplicação dos conteúdos dos cursos. Na verdade, a gente não sabia mais onde estava uma coisa e nem a outra. Então, a gente foi, primeiramente, organizar tudo, né? Cada coisa no seu lugar. Ficou bem mais fácil para a gente trabalhar, né? Mais fácil e mais eficiente também. Esse outro certificado é uma prova da qualidade do trabalho desenvolvido na propriedade. O título de Propriedade Rural Sustentável foi concedido em outubro do ano passado pela Cooperativa Central Aurora Alimentos, com base na aplicação de processos sustentáveis na propriedade, que envolvem, entre outros aspectos, gestão e meio ambiente. É um orgulho para nós, né, ter conseguido esse certificado, né? E acho que agora vamos ter que trabalhar e lutando para conseguir manter isso e melhorar, né? Com os negócios encaminhados e bem desenvolvidos na propriedade, Eliandro e Vanderleia fazem outros planos agora. Um deles é aumentar a família. Eles querem adotar um bebê. O processo de adoção está bem avançado. Segundo assistente social, nós estávamos em terceiro da fila. Então, daqui a pouco, nós conseguimos já um bebê para nós daí. Um sucessor, quem sabe, como ele foi também. Nós vamos educar ele para continuar as coisas que nós temos aqui, né? E tem muito hoje. Motivo de alegria para Dona Dirce. Tenho orgulho do meu filho e da minha nora. Isso não sai do coração. Dona Dirce mora hoje com o filho e com a nora. E só lamenta que o marido não esteja mais aqui para ver as conquistas dos dois. Depois de um tempo fora, os pais do Eliandro precisaram voltar e morar com eles por causa de um sério problema de saúde do seu Jamir. Ele teve câncer. Ele tinha uma bolinha na língua e era há anos. Já o médico, quando viu aquilo lá, já disse que era um câncer dos bravos que ele tinha na língua. Daí apetemos para eles virem para cá, né? Porque daí lá, ele sozinho lá não tinha condição também, né? Ele cuidou do pai dele. Meu Deus do céu. Em fevereiro de 2020, seu Jamir fez uma cirurgia para a retirada do tumor. E apresentou melhoras depois. Mas por pouco tempo.
No dia 22 de setembro do ano passado, seu Jamir faleceu. Ele tinha 63 anos. Agora eu fiquei sozinha, só com eles. Eu levo muita lembrança boa, né? Se não fosse por eles, né? O pai e a mãe, nós não teríamos essa educação, essas coisas que nós temos a respeito com outras pessoas, né? Respeito, gratidão e fé. Não são poucos os valores herdados pelo Eliandro e pela Vanderleia que ajudaram eles a chegarem até aqui. E não são poucos os sentimentos e as certezas também. Nunca desista. Que sempre continua, que lá na frente vai conseguir a coisa que a gente planeja. Sempre ter aquela fé, né? Nunca desanima. Tudo vai se ajeitando devagar, né? Graças a Deus, hoje dá pra ficar sossegado hoje. Agora é só trabalhar pra... É só manter Hoje não e pensa cuidar. mais sair daqui. Não. Por que não, né? Eu gosto demais do lugar aqui, meu Deus. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Os nossos cumprimentos especiais para o casal Toniello. O resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você e até semana que vem.